Morte, Luto e Corpo de Dor, com Giancarlo Salvagni, que sou eu. No centro do drama da condição humana, ocupam lugar o medo, a morte e o medo da morte. E hoje nós vamos falar da morte, mas do ponto de vista da morte dos outros, dos entes queridos. Para explicar melhor o que acontece, primeiro eu preciso expor o conceito de corpo de dor. E o farei segundo Eckhart Tolle. Vamos lá. O corpo de dor. Os resíduos de dor deixados para trás por uma forte emoção negativa, que não foi totalmente encarada, aceita e depois abandonada, juntam-se, formando um campo energético. Não consiste apenas da dor da infância, mas também das emoções dolorosas que lhes foram acrescentadas posteriormente, durante a adolescência e a vida adulta, muitas delas criadas pela voz do ego. É a dor emocional que nos acompanha inevitavelmente quando uma falsa noção de identidade constitui a base da nossa vida. A este campo energético de emoções antigas, mas ainda muito vivas, que habita dentro de quase todos os seres humanos, dou o nome de corpo de dor. Eckhart Tolle. Portanto, o corpo de dor é um acúmulo de todas as nossas dores e frustrações mal resolvidas ou não resolvidas. E por isso mesmo elas tendem a se repetir até serem resolvidas. O campo de dor não é um corpo, é mais um campo mesmo. Ele sabota, ele boicota a nossa vida. Ele leva a nossa mente a buscar a dor no passado e ficar remoendo que nem um disco quebrado, ruminando aquilo sem fim. A psicologia chama de complexo, olha o nome, complexo. Tá? Então isso nos tira do agora e nos faz viver no passado, revivendo a dor, sem fim. É repetitivo mesmo. Bom, muito bem. A experiência da dor do luto é a dor da perda. É uma dor natural, vamos dizer assim. Compreensível. Mas a gente não deveria exagerar nisso. Por quê? Porque nessa experiência da dor do luto entra muito do corpo de dor também. Né? Nós temos que ver que, primeiro, não temos posse de ninguém. Nós jogamos todas as nossas expectativas em cima das pessoas, afetivas, financeiras, etc. Mas as pessoas podem morrer na próxima respiração. Então não é certo jogar as expectativas em cima de pessoa alguma. Isso não é certo. Nós não temos a posse das pessoas, nós não temos as posses nem sequer das coisas, quanto mais as pessoas. Nós nascemos de mãos vazias e morreremos de mãos vazias. Este mundo é um mundo de impermanência. Tudo neste mundo é absolutamente impermanente. Somente Deus é permanente. Então não perdemos nada. Não somos donos de nada para perder nada. Por outro lado, também é bom dizer que ninguém morre. Sim, ninguém morre. O próprio Goldsmith, o autor que nós vamos ler daqui a pouco, ele diz que a morte só existe mesmo na cabeça daqueles que ficaram para trás e estão fazendo funeral, chorando e se desesperando. Só na cabeça deles que existe morte. Então, entre vivos e mortos não há diferença. A grande diferença é o estado de consciência. Tá? Então, são dois pontos a considerar. Não temos a posse de ninguém. Isso é, na verdade, egoísmo, apego, mas um apego egoísta. Bom, muito bem. Agora nós vamos ler o texto, então, do Joel Goldsmith, um autor do qual eu traduzi mais de 20 livros. Vamos lá. Sobre a morte.
Para os esclarecidos não há morte, nem separação, nem fim. A Nova Jerusalém está aqui e agora. Embora seja natural perder aqueles que fazem essa transição chamada morte, especialmente aqueles com quem tivemos laços estreitos e uma longa companhia, compreendamos a morte para que nossa dor não seja muito longa nem muito profunda. Todo nascimento caminha para a morte. Saber disso deve nos preparar para essa experiência, principalmente quando se trata de nossos entes queridos ou nós mesmos. No nascimento, não existe garantia para a duração humana individual. Isso é bem conhecido no nascimento. Então, por que devemos ficar chocados e chateados quando a morte ocorre? Quanto à própria morte, não sabe você que não há morte? Que ela é uma transição? Uma experiência que deve vir a todos? Não sabe que a vida se torna um pesado fardo quando o trabalho já foi feito na Terra? Ou quando a vida diária não inclui nada mais além de comer, dormir e perder tempo nos passatempos e nos prazeres? Não sabe que quando o indivíduo deixa de servir, dar e cumprir sua missão, ele já morreu, embora ainda ocupe espaço na Terra? Não sabe que a vida é amar, e quando se deixa de amar, de dar, de compartilhar e de doar-se, a pessoa já morreu, mesmo que ainda continue visível para nós? Não sabe que quando não se aprende mais, a morte já chegou, mesmo enquanto ainda se anda na Terra? Se todos os dias não se agrega conhecimento e sabedoria à capacidade de viver e de amar, então já morremos. Não nos agarremos a outros, mantendo-os em escravidão, para respirar sem finalidade ou objetivo. Deixe o morto partir. Em vez disso, que se permita procurar o país distante. Não se aflija, não sofra. Em vez disso, alegre-se de que uma nova experiência esteja prestes a começar. Uma que inclui maiores oportunidades de servir, aprender, dar, ser e amar. A morte não é realmente o fim da vida, mas sim o início da vida renovada. Alegre-se por perceber isso e abençoe o viajante em sua nova jornada. Liberte o viajante em sua partida. Conceda-lhe a doce flor de memórias felizes e uma bênção para que ele migre para a terra prometida, o país distante, Nova Jerusalém. Joel Goldsmith. Então, como nós vimos aqui, ele diz assim: não nos agarremos a outros, mantendo-os escravidão para respirar sem finalidade ou objetivo. Então, algumas pessoas mantêm seus parentes presos. O enfermo está pronto para partir, para passar por uma renovação integral. É necessário, é uma bênção divina, e pelo egoísmo, pelo apego e pelo desespero, as pessoas prendem a pessoa. Liberte a pessoa, liberte a pessoa. E por que as pessoas fazem isso? Muitas vezes por remorso, corpo de dor, lembranças mal resolvidas, coisas que deveríamos ter falado, não falamos. Coisas que deveríamos ter feito, não fizemos. Apoio que deveríamos ter dado, não demos. Coisas que deveríamos perdoar, não perdoamos. Então, ficamos remoendo, mas precisamos nos perdoar. Cada um fez o que conseguia com aquele estado de consciência do momento. Enquanto nós remoemos o corpo de dor, provavelmente o morto, já num outro estado de consciência, agradece pelas experiências e pelos ensinamentos, mesmo pelos momentos difíceis.
Então precisamos nos perdoar e nos libertar. E libertar aos nossos entes queridos. Liberte a todos. Liberte incondicionalmente. Confie em Deus. Ame. Liberte por amor. E agora eu vou ler mais um trechinho do Goldsmith falando sobre a natureza imortal que nós somos. Porque a vida não morre. Morte é o contrário de nascimento, não é o contrário de vida. A vida não tem contrário, a vida é eterna, a vida é Deus. A morte é o contrário de nascimento. Morte e nascimento são fenômenos do mundo fenomênico, do mundo impermanente. A vida é eterna. Muito bem, vamos ler o texto então. Em mim está a força espiritual que funciona de dentro para fora. Eu não tenho força vital. Eu sou a força vital. Ela constitui o meu verdadeiro ser e flui de forma harmoniosa e infinita. Consciência é a lei e atividade do meu corpo. Nada poderá jamais deter o ser que eu sou, pois eu existo independente do que o mundo chama de matéria. Eternidade é a natureza do meu ser. Agora é o único tempo em que eu posso viver. É agora, neste exato momento, no qual Deus, a vida única, se expressa. Eu não expresso a vida. Ela, a vida, se manifesta como ser individual e indestrutível. A morte não é aniquilação. Ela nada mais é do que uma sombra. Joel Goldsmith. Portanto, que a morte é uma sombra, provou Jesus Cristo. Então, libertemos a todos por amor. E vou dizer mais, não é preciso esperar morrer, não. Liberte desde já. Liberte a todos. Liberte do apego, liberte do egoísmo. Por amor. O amor é Deus. Pela sua atenção, agradeço, agradeço, agradeço. E agradeçamos também aos nossos entes queridos que partiram. Quando a gratidão é recíproca, tudo está em harmonia. Masaharu Taniguchi.